sensação e presságio de morte. Aham. A Bom pessoa dia. que está tomada por essa É impressão. um rapaz. Um Bom rapaz. dia, Caio. Bom dia, filho. Eu tenho 24 anos Aham. e gostaria muito de uma explicação sua sobre o que me ocorre. Certo. Desde pequeno eu sempre tive sensações de que as coisas que eu projetava para minha vida não iriam se concretizar. Uhum. Como, por exemplo, casar-me, formar, ter filhos. Eu comecei a namorar, noivei, mas de último momento não deu certo, me separei da minha noiva. Comecei algumas faculdades, mas não consegui terminar devido a problemas financeiros que surgiram. Enfim, muitas outras coisas. Tudo que eu sempre sonhei em fazer, sempre tinha a sensação de que não iriam se concretizar. Me empenhava ao máximo para fazer dar certo. Eu não errei nada, mas nunca, de fato, as coisas aconteciam conforme tive a sensação. Hoje, Caio, eu tenho uma sensação muito forte de que eu vou morrer aos 34 anos. É um sentimento como se fosse uma convicção. Desde pequeno eu sinto isso e sinto que será realmente aos 34 anos. Explique isso, Caio. Eu não tenho medo de morrer, mas essas sensações, presságios, entre aspas, me atormentam. Eu fico muito confuso com isso. Me ajuda, por favor. Bom, número 1. Primeira coisa que você tem que ver é se o que você chama de todos os sonhos que você sonhou, já sabendo que não dariam certo, eram sonhos factíveis, compatíveis com seus dons, compatíveis com sua capacidade, compatíveis com o seu poder de realização. Porque às vezes as pessoas sonham sonhos para além da competência, para além do dom que possuam, para além da habilidade executiva que tenham para realizar aquilo. E é claro, boa intenção e amor por projetos que a gente acha legais e bonitos não são garantias da implementação e do sucesso deles. Jamais. Eu tenho que ver se aquilo que eu projeto para a minha vida é extensão natural de dons, de potenciais, de habilidades, de capacitações que eu tenho. Do contrário, eu estou escolhendo coisas que eu acho lindas, que eu gostaria muito que fossem verdadeiras como execução na minha vida, mas eu não sou adequado para aquilo. Eu sou um goleiro que está querendo jogar de atacante. Eu sou um ponta esquerda de uma canhota, de uma perna única, me oferecendo para ser lateral direito. E aí, meu Deus, tem uma tendência enorme de que não dê certo. A primeira coisa que você tem que ver é avaliar honestamente se existe compatibilidade entre os seus sonhos e você, de verdade, com honestidade. Do contrário, eu conheço um monte de gente que não tem nenhum presságio, mas sofre desse mal de projetar desejos para além da capacidade pessoal de realização e se frustram em sequência. Eu conheço alguns que são especialistas em só estabelecerem alvos inalcançáveis e vão ficando frustrados e depois começam a ter ideia de que tem uma conspiração contra eles, ou uma maldição, uma profecia. Segunda coisa que você tem que ver é que essa atitude mental que você carrega produz aquilo que os americanos chamam de self-fulfilling prophecy, que é a profecia autocumprida. É aquele processo mental que já está tão carregado daquilo que o indivíduo chama de convicção profética, o que a pessoa chame de premonição. Ora, quem está pré-munido tem munição para despejar na realidade. E a tendência é que isso produza uma realização profética do indivíduo, pelo indivíduo e contra o indivíduo.
A self-fulfilling prophecy, em geral, é altamente negativa. É uma profecia de auto-boicote inconsciente. E isso eu encontro aos milhões. E quando você tem essas premonições absolutizadas, escatologizadas, apocaliptizadas no seu estado psicológico, você vai viver para realizar cada uma dessas coisas. Viverá. Como eu também conheço pessoas que começaram a entrar numa anos antes, alguns até desde pequeno como você, acerca do fato de que morreriam com uma determinada idade e morreram. Também é self-fulfilling prophecy. É o cara que marca a hora, que programa o relógio cardíaco, cerebral, orgânico, para parar. E tem gente que não acredita nisso. Meu Deus, a mente da gente é infinitamente mais complexa e poderosa do que a gente quer imaginar. Se eu começar a me condicionar e me predeterminar e viver com esse sentimento como se fosse uma revelação divina para o meu coração, como se fosse um absoluto de Deus que chegou para mim, imagina o que é a ideia de um absoluto divino plantado na mente de um indivíduo não produz de impacto mental, cerebral, psicológico e de poder somatizante. Eu conheci pessoas como um amigo que ele dizia que iria morrer com uma determinada idade. A vida inteira, quando chegou naquele mês em que ele veio a morrer, ele começou a se despedir das pessoas. Ele ótimo de saúde, até médico ele era. Olha. Ótimo, 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 nada na saúde, estava bem. E no domingo, em que ele avisou naquela semana que morreria, ele foi à escola dominical da igreja dele, se despediu de todo mundo, disse que o céu ia ser maravilhoso para ele, foi para casa, almoçou com a família, foi dormir e não acordou. O mecanismo se deflagra, a gente tem poderes de nós, contra nós, sobre nós, inconscientemente, que a maioria de nós nem imagina. E aí fica pensando que é uma ordem divina, que você não encontra na Escritura. Na Escritura você não vê ninguém carregando esse tipo de mentalidade. Ela não age segundo o Espírito de Cristo. Imagina só, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quando será o dia e a hora da tua vinda? E Jesus disse: eu não sei. Eu, filho, não sei. Os anjos não sabem. Ninguém sabe, mas somente o Pai. Veja como para o Cristo homem era absolutamente sadio não saber. Não saber. Não estava preocupado. É saudável não saber. É feliz não saber, é bem-aventurado não saber. Imagina, será esse o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? Ele diz, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. O que vos compete é que recebereis poder para viver, para seres testemunhas da vida na existência. Isso é que compete. Essa história de ficar querendo saber, Senhor, revela-me qual será meu último dia, não está presente em nenhum apóstolo. Quando Jesus disse a Pedro: olha, tu vais morrer como um homem fraco, sem autodeterminação, guiado por outros. Está lá em João 21. Aí Pedro olhou para João, que vinha andando atrás de Jesus e dele na praia de Tiberíades, pensando, disse, pô, eu estou sabendo já que eu vou ficar um velho fraco, sem autodeterminação, outros vão me levar pela mão para onde eu não quero. Aí ele, ouvindo João mais jovem andando atrás, chefe, na areia, virou para Jesus e falou: Senhor, e quanto a ele? Qual é a dele? Aí Jesus disse: se eu quiser que ele fique até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, vem e segue-me.
Essa é a resposta. Na lata. Até para Pedro, ele não disse o dia, não disse a hora. Ele só disse, olha, quando chegar na velhice, ele disse o óbvio, ele profetizou o óbvio. Tu vais ficar velho, fraco, sem autodeterminação. O que ele estava era só comparando esse teu ímpeto de juventude, faz você soltar igual um potro, essas subtezas que fazem você fazer coisas erradas, Sim. com certa regularidade, vai dar lugar a uma velhice impotente. Aí você vai aprender o significado de não poder. É o que Jesus está dizendo. Vai ser sadio para ti, Pedro, que podes tanto, te ofereces para tanto, provares o significado da fragilidade. E eu te garanto que tu não passarás deste mundo sem experimentar a graça dessa fragilização. Mas não o dia da morte. Jesus não disse, tu vais ser crucificado de cabeça para baixo no ano 64. Não teve nada disso. Paulo, Jesus disse, eu vou te importar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Porque Paulo fazia pessoas blasfemarem, torturava, obrigava-as a negarem a Jesus. Jesus disse, olha, eu entrei com os 2 pés no teu peito, te seduzi eternamente e vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas não disse o que ia acontecer, não. Tu vais naufragar 4 vezes, 5, vai entrar no cacete todo dia, vai isso, vai aquilo. Não deu. Ele não detalhes. passou o script. Não deu script, só disse, segura a onda, que você vai aprender. Agora, o significado disso, agora vai em frente. Como eu também. Eu recebi profecias quando eu era bem novinho. Todas elas diziam que eu viveria um período da minha vida em que eu sofreria muito a ponto de desesperar da própria vida. Mas eu nunca fiquei preocupado com isso. Eu vivi todo dia o dia que eu tinha que viver. Nunca pensei no assunto. Nem quando recebi uma profecia do Samuel Doctorian em abril de 1994, no Congresso Vinde para a Família, em Serra Negra, junto a umas 4.000 pessoas sentadas lá, e ele, com uma clara evidência extraordinária, de olho aberto, disse, olha, eu tenho essa convicção. E descreveu a minha existência até aquele ponto, que não era difícil, ele a conhecia, e o que viria veio nas medidas, mas não tinha data, mês, hora e ano, tinha uma sequência que aconteceu, e aquela profecia serviu para animar meu coração, sabendo que ela tinha dia para acabar, tinha tempo para terminar. Porque a profecia que não traz exortação, edificação e consolação, não é profecia. É simples o critério. Ela te consola, ela te edifica, ela te exorta para a vida? Não. Então, ela é só uma curiosidade, está parecendo mais adivinhação de tarô, de pedra, de tábua ouija, de cigana. Não é assim o Espírito Santo. Não há esse testemunho disso. De modo que, concluindo, eu peço a você que pare com isto. Pare de alimentar isso na sua mente. Do contrário, querido, não precisa de nenhuma profecia. Você pode se desligar-se dos seus mecanismos interiores. Quando fizer 33 anos, você pode fazer esse suicídio de autodeterminação inconsciente. E o cérebro, a mente, tem poderes enormes para poder produzirem essas paradas definitivas. A gente tem muito mais poder na mente da gente do que a gente imagina. Vem me ver TV. O canal é você.